oração, mensagem, muita novidade, testemunho para você. Pregadores dos pregadores, os seus valores é muito excelente. Felizes os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação, que faz aquele que está nas trevas ver a luz em Cristo Jesus, e que anuncia o ano aceitável do Senhor, e anuncia que o dia do Senhor vem aí. Feliz é aquele que se levanta como pregador para anunciar e profetizar, e ainda que alguém não entenda e não queira receber, ele continua pregando e profetizando, porque esse é o seu chamado, pregador, para pregar as boas novas. Vamos então à mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: pregai todo o tempo. Este é o tema da mensagem de hoje, e nós vamos ler aqui para nós termos base no que vamos falar aqui em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Vamos então à leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E este sinal seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido nos céus e assentado à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra e os sinais que se seguiam. Amém. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: pregai todo o tempo, escute o trovejar da voz de Deus. Vamos ao que nos interessa. A Bíblia nos diz que Deus assim instituiu a cada um chamado como pregador. Não existe esse negócio de ficar calado. Cada um que tem a sua fala, cada um que tem o seu português ou não tenha o seu português, entende muito bem que tem que anunciar o ano aceitável do Senhor, hora e fora de hora. Ele sabe muito bem, tem na sua consciência que ele tem que pregar para que as almas assim venham até Jesus e entendam que para se escapar do inferno é tendo Jesus Cristo no coração, se batizando, tendo uma congregação e também anunciando o ano aceitável do Senhor, o dia que ele virá aí para assim arrebatar o seu povo. Entendemos muito bem que quando o apóstolo Paulo falou pregai hora e fora de hora, é porque ele entendia que o seu tempo nesta vida era passageiro, porque estamos aqui de passagem. E uma vez de passagem nessa vida, entendemos muito bem que fazemos uma história para Deus, não para este mundo. A nossa vida é em vivência para viver para Deus e morrer para Cristo. E o morrendo para Cristo é lucro. Então eu entendo muito bem, e eu sempre caio na real quando eu digo, nós somos seres humanos. E temos tendência a muitas
a muitos pensamentos. Temos tendência a variar os nossos caminhos entre caminhar com Jesus ou caminhar sem Cristo. Temos tendência também a escolher ou ir para os céus ou ir para o inferno. Temos tendência também a saber, se não aceitarmos agora Jesus Cristo, não adianta que quando chegar lá em cima, Ele não vai deixar entrar, porque hoje Ele está como teu advogado, mas amanhã virá como juiz. Eu sei muito bem que, como leitor das Sagradas Escrituras e conhecedor da Bíblia Sagrada, eu tenho que anunciar a palavra do Senhor, porque se eu vejo meu irmão indo para o buraco e eu não lhe adverto, quer dizer que eu não chamo a sua atenção para a palavra, o sangue dele recairá sobre minhas mãos. E o Senhor assim cobrará de mim, porque Ele assim me deu o entendimento, me deu o conhecimento, me mostrou como anunciar a palavra, me ensinou, colocou palavra nos meus lábios, porque de mim mesmo eu não tenho nada, e disse: profetiza, profeta, e anuncia que o dia do Senhor vem aí. Todos nós temos a tendência a variar os nossos pensamentos. Todos nós temos a tendência a escolher o que nós queremos ser na vida. Todos nós temos a tendência a trilhar caminhos. E tenha certeza de uma coisa: há caminho para o homem que parece ser direito, é só parece, mas o fim é o caminho da morte. Não adianta queremos fugir dessa realidade. Nenhum de nós fugiremos o dia em que a morte bater a nossa porta. O dia em que ela vir, uma palavra recairá sobre os corações, que diz a palavra do Senhor, que diz assim: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Não temos como fugir, porque é melhor aproveitar a vida e curtir a vida com Jesus Cristo do que sem Ele. Porque a hora em que bater o coração, a hora em que nós partimos, a Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Todos nós vamos prestar conta a Deus. Nenhum ser humano vai escapar. Não importa se você é brasileiro, não importa se você é americano, africano, italiano ou japonês, sei lá. Eu só sei de uma coisa: que todos prestarão conta a Deus de tudo aquilo que fizeram e de tudo aquilo que deixou de fazer. Deus não vai deixar barato, porque o preço já foi pago na cruz, enviando Jesus Cristo para morrer por todos nós. E uma vez não aceitando o que Deus fez por nós, segue-se o juízo, e nos céus não vai entrar. Tenha na tua consciência uma coisa: tudo é real. O lado visível e espiritual é mais real do que se pode imaginar. Se homens carnais como nós e aqueles lá de fora, se homens como eles, se unindo com Satanás, se tornam feiticeiros, imagine quando os homens se unem com Jesus Cristo e se envolve com o Espírito Santo de Deus, se torna profeta do Altíssimo para profetizar e quebrar o trono de Satanás nesta terra. Entendemos muito bem que temos um tempo determinado nesta vida por Deus nos céus, nessa terra, e o inferno também sabe disso. Ele vai fazer de tudo, Satanás, para poder impedir o chamado de Deus na tua e na minha vida. Mas graças a Deus, que quando confiamos em Deus, Ele enviou Jesus Cristo para desfazer toda a obra de Satanás. Aleluia, glória a Deus. A nossa obrigação, e tua também, como pregador,
não é ocultar a palavra de Deus, é anunciar o ano aceitável do Senhor. Como está escrito lá em Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, ainda que os moradores da terra todos se perturbem, não importa, toque a trombeta e diga que Jesus vem aí. Não temos como escapar. A Bíblia nos diz, e eu vou fazer agora aqui as palavras de João Batista, minhas palavras. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Nós vemos hoje em dia muitos tipos de evangelhos. Quer dizer, muitos tipos de pregação. A pregação de hoje é: venha, 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 Jesus vai te dar prosperidade. Ele dá mesmo. Venha, venha, venha como ficai e fique como ficai mesmo. Mas não é assim. O evangelho é assim para você. O evangelho da verdade, ele é ensinado desse jeito. Venha como estás e vede como tu vai ficar. Pregai todo o tempo. É o tema da mensagem de hoje. Ou você anuncia, ou então você sabe muito bem quem vai anunciar no teu lugar. Prepare-se, porque o dia do Senhor está vindo aí. Deus já está vindo aí e já está pronto para assim tocar a trombeta lá nos céus e assim acontecer o arrebatamento da igreja. Algo não esperado por muitas pessoas. Jesus Cristo, ele está vindo aí para arrebatar o seu povo, um povo seu santo, zeloso e de boas obras, um povo que assim entendeu que o mundo é passageiro e nós estamos de passagem. O mundo um dia vai se passar e nós encontraremos com o nosso Deus. Você sabe, e eu vou abrir aqui o leque para a sua consciência se despertar nessa hora. Você já entendeu muito bem e você se lembra daquele parente que partiu. Você se lembra do vizinho que deve ter morrido esta semana. Você se lembra daquele que já passou desta vida para outra. Você é o próximo, eu sou o próximo e tenho porém. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Tem que se preparar, porque senão você vai queimar no inferno e depois no lago de fogo e enxofre. Pregai todo o tempo. Jesus Cristo, ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele chama homens, mulheres, crianças, anciãos para a sua obra. No reino de Deus, instituído lá nos céus, não existe aposentadoria nesta vida. Porque até para o aposentado que já está com seus cabelos brancos, a Bíblia nos diz que o descanso não é nessa vida, é na eternidade. Não temos como fugir desta realidade. Homens como nós, seres humanos comuns, temos um Deus que é real e verdadeiro e que tem os olhos como chama de fogo. Ele tudo vê, ele tudo sabe e um dia há de cobrar de todos nós. Aleluia, glórias a Deus. É o tema da mensagem de hoje. Pregai todo o tempo, e a consciência hoje vai arder, porque é melhor arder agora do que no último dia, como diz a palavra do Senhor. Vamos então à leitura da palavra de Deus no primeiro versículo, que diz assim, a palavra do Senhor: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A Bíblia nos diz que é para nós anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Este evangelho tal que assim desperta o homem e o livra do inferno, porque a Bíblia diz lá em Judas: arrebatai alguns para que assim se escape do fogo. Que fogo é esse? Fogo do inferno. Mas o que estamos vendo hoje em dia é alguns pregadores enchedores de linguiças. Como assim, irmão? Explica, que eu não entendi. Sabe o que é? Fala tanta coisa e não chega a nenhuma conclusão. Eu, como conhecedor das Sagradas Escrituras e como pregador também, eu observo muito isso. Uma mensagem que começa, não tem meio, não tem fim, não tem um corpo e não tem cabeça. Como assim? A mensagem ela tem que ter início, meio e fim, para que o pecador assim entenda a realidade da vida. Hoje em dia, até em muitas igrejas o negócio está diferente. Canta daqui, canta dali, canta de lá, canta de cá. Na hora da mensagem é aquela coisa de 5 minutinhos. Toma aí, irmão, 5 minutinhos querendo reprimir o pregador. E depois ainda querem conversão de alma desse jeito, porque o que converte a alma é anunciando através da palavra do Senhor que o reino de Deus é tomado à força. A palavra de Deus hoje em dia em muitas igrejas, meu Deus do céu, hoje é o dia e Deus vai falar nesse lugar, porque o que desce do céu para cá, sai daqui para aí e Deus vai abençoar em nome de Jesus. É o que nós estamos vendo por aí. Às vezes a gente recebe uns convites para pregar fora e a gente observa muito isso. Graças a Deus que aonde eu tenho ido pregar não tem acontecido isso. Mas tem em alguns lugares que canta daqui, canta dali, canta de lá, canta de cá. É tanto peixe no meio do povo que quando chega na hora do pão, eles querem dar o farelo. Mas tem um porém, a Bíblia nos diz assim, que até das migalhinhas que caía da mesa do rei, elas se alimentavam. Tem um porém, a mensagem da palavra de Deus, para ela ser mais do que completa e ser ela a reta de justiça, tenha que se dar tempo para a mensagem. Tem um porém, não dê tempo para enchedor de linguiça. Como assim? A pessoa prega e ninguém entende nada, a pessoa anuncia e ninguém se converte. Ele fala tanta coisa e não chega a um denominador. Entendemos muito bem que a mensagem ela tem que ser alegórica, espiritual e explicativa. O povo tem que entender o que se está falando. Se a Bíblia diz que céus é céus, céus é céus. Se a Bíblia diz que inferno é inferno, é inferno é inferno. E se a Bíblia diz que só vai entrar lá lavado e remido no sangue do Cordeiro, não adianta ocultar. Pregue agora ou nunca mais. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha dos céus. Graças a Deus que quando eu estou todas as terças-feiras ali na minha igreja, na igreja mãe, na Catedral das Assembleias de Deus de Santa Cruz, o nosso pastor presidente traz aquela mensagem dos céus mesmo, e ele anuncia e fala mesmo. Bota tempo para a palavra aí para mim, que hoje Deus vai falar, e Deus fala. Só não ouve Deus falar quem vai para lá desligado, porque quem vai ligado para receber dos céus, recebe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A pessoa vai mais congelado do que um iceberg. Aí depois quer receber dos céus, quebra primeiro essa pedra de gelo, e aí você vai ver Deus falar: tirai a pedra e desatai-o e deixai-o. Aí depois quer que Deus fala? De jeito nenhum. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Sabe o que é incrédulo? Até no nosso meio nós estamos vendo alguns crentes assim. Não creem mais nas coisas sobrenaturais de Deus, não creem nas coisas espirituais. Quando Deus levanta alguém para falar, ele já fala que é meninice. Tem até alguns teólogos no nosso meio que é mais gelado do que o congelador lá da minha geladeira. Que isso, irmão? É
isso mesmo, e eu tenho base do que estou falando. Eu não estou falando algo do acaso, eu estou falando algo que eu vi e comprovei quando um teólogo assim tentou me questionar, conforme eu me apegava muito à Bíblia. Ele falava assim para mim: meu filho, você tem que fazer um pouco de curso de teologia, nem tudo é o que está escrito. Eu olhei assim para a cara dele e eu pensei comigo mesmo: em qual evangelho de Satanás esse camarada aprendeu isso? Se a Bíblia diz que Jesus, na hora ali da briga ali com Satanás, era briga de espada, o diabo falava, tá escrito, Jesus falava, tá escrito também. O diabo falava, tá escrito, Jesus falava, tá escrito também. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela nunca passa. Os homens têm assim tentado ocultar a palavra de Deus para poder ver a igreja cheia. Não se pode falar mais de pecado, não se pode falar mais de adultério, não se pode falar mais de fornicação, não se pode falar mais de vício, senão espanta o pecador. O que espanta o pecador é uma igreja afrouxada, porque é uma igreja onde tem unção e poder, e aonde os milagres estão acontecendo, o pecador vai até lá, porque ele quer ver a glória de Deus. A Bíblia nos diz que João Batista, lá no deserto, quanto mais ele apertava o sermão, mais gente dava naquele lugar. E tem um porém: Jesus, para provar os fiéis mesmo, para saber quem era quem, desceu o sermão em todo mundo. Não sobrou ninguém, só sobrou os 12. E ele falou assim: vocês têm oportunidade, vai embora também, vai embora. E Pedro, tão somente sabiamente, ele se levantou e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Tá vendo aí, pregador de meia tigela? Quer dizer, tigela nenhuma, porque já não fala mais como Deus tem que mandado falar. Porque se tu tem sangue de profeta na veia, tu tem que profetizar mesmo. Mas é um rei que tá ali, não tem problema, profetiza. Ah, o sacerdote, profetiza também. Aí o pastor, não tem problema. Se Deus mandou falar, fala. E quiser ouvir, ouve. Se quiser deixar de ouvir, deixe. Porque queres a rebelde são. Aleluia, glória a Deus. É o que diz a palavra do Senhor: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que quer dizer toda criatura? É todo tipo de gente. Não existe especificação para você pregar. Não, para esse aqui eu prego assim, para aquele ali eu prego assado, para esse aqui eu prego levinho. Sabe por causa de quê? Porque o dízimo dele é grande. Mas para esse aqui eu desço o sermão porque é pobre, e pobre tem que sair daqui mesmo. Muitos estão com esse tipo de pensamento. Acha que é o dízimo que vai dizer alguma coisa, só porque o camarada dá um dízimo grande, aí deixa ele de qualquer maneira. Tem que anunciar para ele também: ajeita a tua vida, se quiser ir pro céu. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos diz que 2 pessoas morreram no mesmo dia. Para a alegria de um e azar do outro, morreram no mesmo dia, porque um foi para o seio de Abraão e estava sendo consolado, e o outro estava no inferno sendo atormentado. E de repente, dele olhando ao longe, e olhou assim: Abraão, Abraão, molha pelo menos só uma pontinha da minha boca, porque eu não aguento a tormenta que está aqui. E Abraão ao longe olhou assim: filho, tu tiveste tanta coisa boa na vida, e agora tu vieste para cá, tu está sendo atormentado, e este está sendo consolado. Tem pessoa que nessa vida tem a oportunidade de ser pregador, de ser profetisa, de ser alguma coisa para Deus, e aí não quer ser. Aí depois que morre quer virar missionário. Sabe o que eu quero dizer para você? Aquele rico ficou preocupado. Ele olhou assim para si: Abraão, faz o seguinte, deixa eu sair daqui e vai lá avisar os meus irmãos para que ele não venha para cá. Aí ele queria ser missionário, aí queria pregar
pregar, né? Na hora que tá no meio bom, ninguém quer pregar. Agora, quando o vento sopra, tem gente que prega até para as paredes. É só assim mesmo, desse jeito. Assim era a vida daquele cidadão. E Abraão disse assim para ele: meu filho, tem Moisés e os profetas. Se ele não ouvir aos vivos, quanto mais aos mortos que subirem daqui. Tá vendo aí, ó? Você que tá vivo aí, que é pregador, prega, meu filho, prega, porque se ele não te ouvir agora, quanto mais aos mortos. Ou você tá pensando que antes de Jesus vir havia pregadores, e eram pregadores cabra macho mesmo, não era safado sem vergonha, não, era cabra macho mesmo, de Deus, que anunciava o ano aceitável do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Vamos então continuando no versículo que está a maravilha divina. Hoje nós vamos passear nas Sagradas Escrituras, vamos lá no passado, entrar no presente e conhecer o nosso futuro, o que Deus tem preparado para a gente, coisas grandes e firmes que a gente ainda nem conhece. Vamos lá então, versículo 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. O segredo para a salvação não é segredo e nem mistério mais, porque o que é revelado não se torna-se mais mistério. Vamos lá então, e diz assim: é crer e ser batizado, esse será salvo. Tem que crer no nome de Jesus, entender que é Ele que vai te levar para os céus, se batizar e ter uma congregação aonde está assim, anunciando e ensinando sobre a vida de Jesus Cristo. Entendeste aí? Quem crer e for batizado será salvo, e é a maravilha de vida. E tem, porém, a salvação não é para todo mundo, é para todos os homens, mas não é para todo mundo, porque aqueles que querem a salvação mesmo, eles sabem que o reino de Deus é tomado à força, tem que perseverar, tem que continuar caminhando, tem que caminhar no deserto, porque eles sabem que além do deserto há uma vitória e uma terra prometida. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha dos céus. Não se engana, meu filho, você achando que vai para os céus e você não vai. Só vai para o céu um povo seu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você que tem o seu alambique, você não vai para o céu. Você tem que largar isso aí e sim, vou aceitar Jesus Cristo, você vai para o céu. Você que anda na sua pouca vergonha, muito menos, você não vai para o céu. Você tem que largar isso aí, viver uma vida de santidade ao Senhor, aí sim você vai para o céu. E o restante eu não vou nem falar, porque lá em Apocalipse diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Tudo isso vai ficar de fora, nada disso vai entrar nos céus. Então não adianta você querer achar um atalho para poder chegar nos céus mais rápido. Para ir para os céus não existe nem avenida asfaltada. A Bíblia diz que a porta é estreita. A porta é estreita e é Jesus quem abre a porta. Aleluia, glória a Deus. Mas só vai para o céu quem crer e for batizado, este será salvo. Estamos dentro do tema da mensagem, que é pregai todo o tempo. Você que é pregador e pregadora, você que conhece as Sagradas Escrituras e vive com ela para si próprio, prepare-se que Deus vai te despertar para você anunciar antes que a jumenta anuncie no teu lugar. Você já reparou o seguinte? Você olha assim, o homem só ensina desgraça, principalmente se for para um animal que sabe falar. Você conhece muito bem um papagaio, se ele for ensinado, ele fala um monte de coisa se você ensinar para ele. O homem só ensina desgraça para o papagaio, coitado do bichinho, porque se ele depender da salvação, o inferno também está aguardando por ele, porque já foi ensinado errado, erradamente. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, que jamais se desviará dele. Tá vendo aí?
Se os homens ensinam desgraça para o papagaio e ele só fala desgraça, imagine se ensinar ele a pregar. Vai dar de 10-0 e muita gente aí que está recuando e está voltando atrás. Porque o papagaio, mesmo sem saber, vai pregar contra tudo e contra todo, vai perder a cabeça, mas ele vai ter a sua coroinha se tiver de receber lá na glória. E tem porém, a Bíblia diz, ou você clama ou as pedras clamarão, ou você anuncia ou a jumenta vai anunciar, ou você se desperta agora ou nunca mais. Aleluia, glórias a Deus. Temos que nos despertar a cada dia. Estamos em campanha e não podemos parar. Mas continuando aqui na leitura da palavra do Senhor, versículo 17, que diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se você crer no nome de Jesus, você vai expulsar demônios e falar novas línguas. Eu me lembro no início da minha caminhada cristã, eu não entendia muito bem, mas hoje eu entendo, mas no início eu não entendia muito bem. Quando uma pessoa endemoniada encostava em mim, caía na hora. E de repente a pessoa, até conhecia a pessoa falava que me odiava e que ia acabar comigo. E eu não entendia o que era aquilo, mas quando colocava a mão e expulsava em nome de Jesus, o cão saía e a pessoa ficava liberta e levantava. Onde estou? O que eu estou fazendo aqui? O diabo, ele tem se manifestado na vida de muita gente. Ele tem entrado em muitos corpos e assim destruído famílias, e assim destruído tudo e a todos que tem assim entrado no seu caminho. Mas o nosso Deus, todo aquele que entra no caminho de Deus, quando ele estiver operando, ele passa por cima. Não tem diabo, não tem cão, não tem ninguém, porque operando Deus, quem impedirá? Então eu não entendia muito bem, ficava olhando aquilo ali assim. Com o tempo a gente vai amadurecendo e vai sabendo o que é aquilo ali. Então entenda uma coisa: se você tem Deus na tua vida, você pode colocar a mão e mandar o cão embora, que ele vai sair em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Temos que saber que cada um de nós temos o nosso chamado com Deus. E no versículo 18 diz assim: pegarão nas serpentes, beberão alguma coisa mortífera e não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nada, nem enfermidade e nem ninguém vai poder fazer nada contra a tua vida. Porque se você entregou a sua vida na mão de Deus, você só tem tendência a ter saúde física e espiritual. Nada te acontecerá. Ainda que falem que vão levar teu nome para a boca do sapo, ou vão fazer um despacho lá para você, se você tem Deus na tua vida, o despacho vai bater e vai voltar, porque o anjo que anda ao teu lado, ao teu redor, te guardando e vai te livrar de todo mal, e o mal que fizeram contra ti, voltará contra o próprio feiticeiro. Não adianta querer te intimidar, porque você tem um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia diz assim: antes temeis a Deus, que tem poder para lançar o homem no inferno. Tema a Deus, e as vitórias do céu recairão sobre você. Tem um monte de gente aí achando que é alguma coisa. Não é nada. Não é nada. O dia que deparar com a morte vai entender a realidade. Nessa vida nós temos tendência a deparar com muitos tipos de pessoas, mas o dia que partir dessa vida para outra, você vai deparar com Deus que fez o céu e a terra e que te deu a oportunidade de salvação. Você não aceitou porque não quis, então morreu, segue-se o juízo. Aleluia, glórias a Deus. Temos tendência a passar por muitas coisas, porque quando tu passares pelas águas, passarei contigo. E se passares pelo fogo,
nem a chama nenhuma arderá em ti. Eu me lembro de Sedraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, nada queimou neles, só queimou uma coisa: a corda. Acorda aí, irmão! Deus quer te despertar para uma obra muito grande. Ainda que te joguem na fornalha como jogaram Sedraque, Mesaque e Abednego, porque eles não quiseram negar o seu Deus, mesmo assim, Deus livra na fornalha, e Deus dá livramento a todo aquele que teme a Ele, e faz o seu nome conhecido. Faça o nome de Deus conhecido, ainda que tentem contra a tua vida, mas não poderão fazer nada, porque Deus está contigo. É o que diz aqui, ó. Pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, e não lhe fará dano algum. Nenhum dano será contra a tua vida, porque você não é mais uma pessoa comum. Você é uma pessoa espiritual e pertence a Deus. E uma vez pertencendo a Deus, nada, nem homem, nem ninguém poderá te encostar. E Deus daí para frente será o teu sustento e o teu alimento. Vamos dando continuidade à palavra do Senhor. Versículo 19 diz assim: ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido nos céus e assentado à direita de Deus. Imagine você agora, Jesus Cristo, indo para a crucificação. E após a sua morte e crucificação, Ele ressuscita ao terceiro dia. E após a sua ressurreição, Ele ficou um tempo nesta vida. E depois de um tempo, Ele retornou aos céus. E após ter retornado aos céus, a Bíblia aqui diz no versículo 19, que Ele sentou à direita de Deus. Deus estava no meio, Ele sentou à direita, porque à esquerda estava o Espírito Santo de Deus, e aos seus redores a milícia de anjos poderosos, para guardar ali e entoar glórias a Deus nas alturas, por aquele que morreu e deu a redenção para o homem. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele é mais real do que você possa imaginar. Você que tem Jesus Cristo no crucifixo, você que tem Jesus Cristo aí dentro da tua casa, pendurado numa imagem, saiba de uma coisa: Ele não está aí, mas Ele está sim, quando os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quantas e quantas vezes eu fui ensinado, no início, antes de eu se converter, que para se chegar a Deus, tinha que se acender uma velinha para santo A, santo B, que para se sentir a Deus, tinha que acender uma vela de 7 dias, bem grande, eles aumentavam de tamanho em tamanho, era conforme o tamanho da vela, era o tamanho da presença de Deus que você sentia, o Deus estranho dele lá, e eu ia fazendo conforme eles assim ensinavam, porque o ser humano, se você passar algo para ele, que ele assim queira, e queira assim sentir a Deus, ele vai fazer. Você pode ver a pessoa lá no candomblé ou na macumbaria, tudo que o capeta dos infernos manda ela fazer, ela faz. E tem um porém: o diabo é tão miserável, tão preguiçoso, que não gosta de andar do lado de ninguém. Ele muda no cangote e ainda faz a pessoa de cavalo. O bicho é tão miserável, tão preguiçoso, que ele faz isso com os homens e com as mulheres, e ainda assim os homens e as mulheres não querem se despertar. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele é cabra macho. Você pode ver, eles lá é tudo doente e problemático. Tudo doente e problemático. Não tem um macumbeiro que não esteja um problema. Sabe por causa de quê? Porque Satanás muta no cangote deles e fica fazendo eles de cavalo. O bicho é tão preguiçoso que não anda.
Ele fica montado no cangote de um monte de macumbeiro e feiticeiro aí. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, eu tenho ele como cabra macho, como cabra de coragem, como um cabra de disposição. Sabe por causa de que eu tô falando esse linguajar? Porque o nosso Deus não tem preguiça. O nosso Deus, ele anda do nosso lado, chama a gente de filho e tem um porém. Se a gente estiver cansado, ele leva a gente no colo e diz: eu sou teu pai e tu é o meu filho. Quem tem a Deus como Pai, como Senhor, como Salvador, tem consolação e tem direito às bênçãos dos céus. Não se engane. Ah, mas eu queria largar isso aqui, como eu faço? Aceita Jesus. Ele falou que vai fazer alguma coisa contigo, ele é mentiroso. Porque se você aceitou a Jesus Cristo, ele não tem mais poder nenhum sobre a tua vida. Porque todo poder é dado a Jesus Cristo, no céu, na terra e no inferno. Porque a chave do inferno está na mão de Jesus. Ele não tem nem a chave da porta dele. O miserável anda pulando pela janela. E tem, porém, quando desce labareda de fogo, ele fecha a janela do inferno para que não queime ele lá. Porque há tanta luz aonde Deus passa que nem cão, nem homem, nem ninguém pode resistir. Aleluia, glórias a Deus. Isso está escrito na Bíblia. Vai ler na sua Bíblia que você vai ler lá. Muitas pessoas têm, algumas pessoas, os críticos, alguns têm parado e têm falado assim: irmão, você não pode falar desse jeito. Ah, olhar assim, por causa de que eu não posso? Porque você não é um ministro. Eu falei, tem que ser ministro para falar a verdade? A Bíblia diz que Deus chamou Jeremias criança. Ele não queria falar e falou: sou uma criança, Senhor. E Deus falou assim: Jeremias, não diga que és uma criança. Abra a tua boca que eu vou encher. Samuel também foi chamado novo. E tinha que ser? Tinha um porém. Qual era o cargo da jumenta quando ela profetizou para Balaão? Hein, o seu falta de conhecedor? A Bíblia diz que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento e fica escutando esses miseráveis que não tem conhecimento nenhum. Então não venha querer impedir meu ministério. Se Deus falou para pregar, é para pregar e anunciar o ano aceitável do Senhor. É o tema da mensagem de hoje: pregar em todo o tempo. Eu fico olhando para umas pessoas dessas, fico olhando assim e falo: meu Deus do céu. Quer dizer então que tem que ser ministro para pregar o evangelho? Quer dizer então que tem que ter algum cargo para poder falar as sagradas escrituras de Deus? Então diz para mim aí, seu itinerante que tem conhecimento e que está acompanhando a gente também para poder criticar: qual era o cargo da jumenta quando profetizou para Balaão? Esse tipo de pessoa que eu olho, que parece que tem conhecimento, mas não tem conhecimento nenhum. Está acompanhando as seitas, só vive de versículo, só vive de versículo. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Vai se converter e ler as Sagradas Escrituras. Aleluia, glórias a Deus. E aqui eu deixo um recado para você que abandonou o seu cargo de pregador, porque falaram uma palavra dessa para tu, para você, quer dizer, vamos botar o português certo. Nós estamos dentro do português, eu, tu, ele, nós, vós, vamos lá então. Maravilha dos céus. Não importa o teu cargo, você pode ser até zelador, zeladora da igreja, mas se Deus colocar a palavra nos teus lábios para você profetizar, profetize! Prega o evangelho mesmo, anuncie o ano aceitável do Senhor, diga que Jesus está voltando, vamos unir e somar para que Jesus assim arrebate muitos e muitas multidão de pessoas. Por isso que eu falo, não vem me questionar sem base não, vai ouvir também. Não tem esse negócio. Tem alguns questionadores aí que nos pararam, que estamos aí na nossa campanha aí, pregando aqui tempo e fora de tempo, é o tema da mensagem de hoje. Pregar em todo tempo, para cada dia um tema de mensagem diferente.
em alguma das mensagens foram questionadas e falaram que a gente fala demais. Se falar a Bíblia Sagrada conforme ela é falar demais, eu quero dizer para você uma coisa: você que oculta a palavra de Deus para ter multidão na tua igreja, o inferno já te aguarda há muito tempo, porque se a Bíblia diz que céus é céu e inferno é inferno, e pecado não entra lá em cima. Não tem como fugir dessa realidade. Ou entra no estreito com Deus, ou então não vai chegar nos céus, porque lá nos céus vai entrar um povo seu santo, zeloso e de boas obras. Aleluia, glórias a Deus. Para nós chegar aonde nós chegamos, nós estamos aqui até os dias de hoje, tudo é para a honra e glória de Jesus. Tudo é para a honra e glória de Deus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor pertence ao nosso Deus. Deus nos deu a oportunidade da gente chegar e terminar o nosso 2º grau. Deus nos deu a oportunidade da gente chegar e fazer um seminário, não para ser um seminarista gelado, mas um seminarista pentecostal. E aproveitar o gancho e vou dizer o seguinte: o único batista que eu conheço que é pentecostal foi João Batista, porque ele falou assim: haverá um que virá depois de mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá vendo aí, geladão? Vamos lá então, continuando aqui a mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: pregai todo o tempo. João Batista, pentecostal de Deus, que anunciava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Aleluia, glórias a Deus. Versículo 20, maravilha dos céus, para a gente fazer o fechamento, que diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. E amém. A Bíblia nos diz que o Senhor cooperava com eles. Aonde eles anunciavam, eles pregavam o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tinha um porém: o que a gente vê hoje, a gente não via na vida dos apóstolos. Os apóstolos e nem Jesus jogava os seus cargos nas costas de ninguém. Ele fazia suas obras, eles assim anunciavam. Que é isso, irmão? Eles anunciavam, mas Jesus Cristo repartiu com os 12. Tem um porém: Jesus Cristo repartiu com 12 discípulos, mas mesmo assim os 12 discípulos não ficaram parados, e nem Jesus. Jesus continuou anunciando, e até os dias de hoje o nome dele fala como nosso Salvador. Porque hoje em dia o que a gente vê é muito isso: camarada não faz, joga nas costas dos outros e ainda depois fica criticando. Nunca vi um negócio desse. Demora um tempão para aparecer, e quando aparece quer descer o sermão em todo mundo. Tu tem que se converter, porque tu tem que saber como é que está o andamento do meu Deus do céu, como é que está o andamento da tua igreja, para depois tu chegar e falar alguma coisa. Porque se tu não sabe o andamento e Maria vai com as outras, fala o que os outros estão falando, quer dizer, tu tem que ter visão dos céus e visão espiritual para profetizar e apacentar as ovelhas e botar o lobo para correr. Aleluia, glórias a Deus. Foi o que eu falei: não está contente com o teu cargo? Passa ele para mim, que eu vou passar a apacentar para você. Aleluia, glórias a Deus, maravilha dos céus. Mas continuando dentro da palavra do Senhor: pregai todo o tempo. Temos que anunciar o ano aceitável do Senhor, porque Deus conosco, Ele coopera conosco quando assim a gente coopera com Ele. Como assim? Deus é fiel àquele que é fiel com Ele, e a sua palavra se confirma, e os sinais vai seguindo a todos aqueles assim que tem o Senhor como Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Aleluia, glórias a Deus. Este é o tema da mensagem de hoje: pregai
todo o tempo. Esse é o tema da mensagem e você está entendendo muito bem. Ou você prega ou nunca mais. Todos nós que somos pregadores temos o cargo pesado nos nossos ombros se não pregarmos. Porque se conhecermos uma vez o Evangelho e não anunciarmos ele do jeito que ele é, nós vamos prestar conta com Deus. Temos que ensinar ao povo que a Bíblia assim diz, a luz da verdade. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Entendermos muito bem e sabemos que quando o arrebatamento da igreja acontecer, aqueles que vão ficar, vai chegar em cima daquele pastor ou daquele ministro que estava na direção daquela igreja. Pastor, a gente ficou e você também. O bocado de que a gente não foi com aquele crente? Olha, a gente até criticava ele, pastor. A gente chamava ele de fanático, de maluco, porque ele só queria viver a letra, ele só queria viver ao pé da letra, pastor. E você falou que nem tudo era o que está escrito, e agora a gente ficou e você também. Pastor, por que tu não ensinou, pastor, que a Bíblia diz assim, que um foi e o outro ficou? Por que você não falou que era eu que ia ficar? Você deixou de qualquer maneira, e agora? E o desespero vai ser total. Os salvos na glória se alegrando se alegrando e exaltando o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E aqueles que ficaram, uma tristeza tremenda na terra, porque entendiam que tinham que viver uma vida em santidade, mas antes ouviu aquele geladão que falava assim, não, pode viver do jeito que você quiser, Deus só quer o coração. A Bíblia diz que Deus quer corpo, alma e espírito, e só vai para o céu lavado no sangue do Cordeiro. É por aí mesmo, e tem porém, não se engane, nem todos aqueles que estão para a igreja não vai para o céu. Se o arrebatamento da igreja acontecer, um montão deles vai ficar, e tem porém, só vai subir a minoria, porque a Bíblia diz que muito foi chamado, mas pouco foi escolhido. A Bíblia tem base para tudo. Não adianta querer fugir. Você fica vivendo de versículo, aí daqui a pouquinho padece e nem vai para os céus. Se você viu o versículo, leia a Bíblia por completo, para você poder entender. Aleluia, glória a Deus. Já pensou se Jesus Cristo só conhecesse só um versículo? Satanás na primeira ia enganar ele. Porque Satanás, quando veio para enganar Jesus, está pensando que ele veio com a beleza desse mundo? Ele veio e foi com a palavra de Deus. Senhor, está escrito, o Senhor está com fome, faça que essas pedras se transformem em pão. E Jesus falava, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá vendo aí a realidade? Mas o que eu faço, irmão? Sai da igreja dele e vai para uma outra que está ensinando a palavra de Deus como ela é. Porque senão ele fica e você também. Aleluia, glórias a Deus. Tem um porém, hoje em dia muita gente está se desviando por causa de oportunidade. Não se desvie por causa de oportunidade. Você quer pregar, quer cantar, quer tocar? Abra um ponto de pregação na tua casa e anuncie o evangelho. Ah, mas o pastor falou que é proibido. Proibido é nada, porque a Bíblia diz sim de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Um certo irmão chegou para mim e relatou uma história que muito me deixou irado. E eu olhei aquela história e falei, como pode isso? Ele abriu um ponto de pregação na sua casa, o ponto de pregação deu andamento, começou a dar fruto, começou a crescer, vidas iam até ali, se convertiam, e os milagres começaram a acontecer. E de repente o certo pastor que autorizou aquele ponto de pregação via que na sua igreja não estava dando quase ninguém e o ponto de pregação só vivia cheio. E de repente no seu coração se criou aquela inveja
E ele foi lá naquele ponto de pregação, ele nunca tinha aparecido direito no ponto de pregação. E quando aparece definitivamente, foi para fechar. Eu olho essas coisas e me deixa muito irado, sabe por causa de quê? Porque em vez de ele deixar Deus operar, Deus trabalhar, não. Em vez de ele entrar no estreito com Deus, entrar na posição e começar a ter o paladar dos céus de novo, para que o povo venha congregar novamente, não. Ele vai fechando aqui, fecha ali. Por isso que hoje você vê um monte de miséria aí, ó. Um monte de... Meu Deus do céu, um monte de centro de macumba, de feitiçaria aberto, porque um dia tinha alguns trabalhos que estavam dando certo e esses homens sem direção foram lá e fecharam. Por isso eu digo, abra mesmo ponto de pregação na tua casa, prega o evangelho, anuncia a gente, ajuda a gente a anunciar, você pregando daí, e vamos ganhar este mundo para Jesus. O homem pode te excluir da comunhão da terra, mas se você tem certeza do teu chamado, da comunhão dos céus, ninguém te excluirá. Uma coisa eu sei e eu entendo, nem homem, nem diabo, nem ninguém pode nos queimar. Quem pode nos queimar é Deus. É só Ele que pode parar o nosso ministério. Ninguém! Aleluia, glórias a Deus. Eu fico vendo essas coisas, me deixa muito entristecido, dá muita ira. Podemos deixar o trabalho fluir, não. Esses camaradas vai lá e fecha. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia. Aleluia, glórias a Deus. Essa é a mensagem profética que o Senhor colocou em nossos corações. Acredite, acredite no teu chamado. Os homens podem olhar para você e pode dizer que você não tem cargo e você não pode pregar. Não importe o teu cargo, o importante é a tua posição com Deus, porque na tua veia já corre o sangue de profeta, e agora com o sangue de Jesus e o Espírito Santo dentro de ti, e este anjo que anda ao teu lado para te guardar e livrar do mal, vá à frente e cumpra o teu ministério com Deus, e Deus vai te honrar. Aleluia, glórias a Deus. Não se preocupe com homens, se preocupe com a glória de Deus que virá sobre a tua vida, e você vai ganhar as nações virão até você. Quer dizer, Deus vai te apresentar as nações, porque nasceu mais um profeta. Alegria nos céus por nascimento desse profeta, alegria na terra por nascimento dessa criança, e tristeza no inferno, porque é mais um que veio para dar trabalho para Satanás. Aleluia, glória a Deus. Creia no que eu estou falando para você nesta hora. O chamado de Deus na tua vida é muito grande. Não deixe parar o teu ministério. Não deixe parar o teu ministério, porque Deus fará coisas grandes e firmes na tua vida que você ainda nem sabe e conhece. Deus vai cumprir, Deus faz cumprir, Deus vai cumprir. Faça o nome de Deus conhecido e Ele te dará as nações. Pregai todo o tempo, manhã, tarde, noite, madrugada, seja mais um anunciador, toque a trombeta em Sião, desde que os moradores da terra se perturbem, porque o dia do Senhor vem aí. Aleluia, glórias a Deus. O dia do Senhor vem aí, o dia do Senhor vem aí. Essas foram as palavras sinceras que o Senhor colocou em nosso coração. Medite a cada dia nas Sagradas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse. Medite mesmo, não viva de versículo, viva de palavra por completo, porque um versículo pode te afastar da presença de Deus, mas a palavra de Deus, ela vai te alimentar, porque o que alimenta a gente é a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E que Deus possa falar mais forte ao teu coração, porque essa